A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, mais um vídeo sobre listagem de instrumentos. E dessa vez o irmão perguntou, qual que é a melhor tuba da Veril? Olha, meus irmãos, a Veril ela já fabricou centenas de tubas, muitas tubas. Só que no vídeo de hoje a gente quer falar das tubas que na teoria, tá? A marca fabrica hoje, né? Então, se os irmãos entrarem no site da Veril, que é um site ativo, tá? A Veril, na teoria, ainda vende instrumentos, tá? A gente pode encontrar ali cerca de 9 tubas. E a gente vai falar dessas 9 tubas no vídeo de hoje. Alguns meses atrás, irmãos, se os irmãos entrassem no site, a gente ia encontrar uma 10ª tuba. Mas, para fazer esse vídeo, a gente só encontrou 9. E no final do vídeo a gente pode fazer uma menção dela, tá bom? Então, antes da gente fazer a nossa lista, vou fazer um pedido para os irmãos, que os irmãos, por favor, se inscrevam, tá? Pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, sem mais delongas, vamos para o nosso último lugar, né? Vamos dizer assim, que é a pior tuba da marca, né? Então a gente tem aí no nosso nono lugar a tuba J330. Irmãos, a J330 trata-se de uma tuba na calibre 3/4 na afinação em Mi bemol, carregando ali apenas seus 3 pistos, tá? O motivo a qual a J330 tá no nosso último lugar se dá por conta, primeiramente, de ser um instrumento que não carrega recursos, tá? É um instrumento bem simplificado, tá? Então, para nós que está na CCB, tá? A gente ia fazer ping-pong em vários hinos, tá? Sem contar o timbre também do instrumento. Irmãos, o timbre desse instrumento, embora, na minha opinião, seja bonito, tá? É um timbre muito estridente, muito brilhante, muitos tubistas não gostam desse timbre, tá? Então, por esse motivo, a J330 fica aí no nosso nono lugar. Bom, meus irmãos, seguindo para o nosso oitavo lugar, a gente tem aí a J330, uma tuba em Si bemol, na calibre 3/4, carregando ali seus 3 pistos. Irmãos, o motivo dela estar no nosso oitavo lugar se dá por conta também por questão de recursos, tá? O instrumento conta apenas com 3 pistos, então a gente não consegue tocar aquelas notas abaixo do Mi grave, né? Então, Mi bemol, o Ré, o Dó, a gente não consegue tocar, né, pelo fato do instrumento não ter o recurso. Mas na questão de afinação, de timbre sonoro, o instrumento é bem equilibradinho sim, tá? Então, por esses motivos, a J370 fica no nosso oitavo lugar. Bom, seguindo daí, a gente já vai para o nosso sétimo lugar. E no nosso sétimo lugar, a gente tem aí a tuba da Vengrue Nation, a WNTU-4. Irmãos, também uma tuba na calibre 3/4, tá? Carregando ali os seus 4 pistos e um gatilho na primeira pompa, tendo a sua afinação em Si bemol, tá? Irmãos, esse instrumento aqui, ele já é mais legalzinho em relação aos outros dois, tá? Tem um quarto pisto, tem um recurso de gatilho na primeira pompa, tem uma boa sonoridade, tem uma boa afinação, só que ele é melhor, tá? Em relação aos outros, tá? Mas ainda assim, na minha visão, é um instrumento que tem um som um pouquinho mais fechado, tá? Então, por esse motivo, ele fica aí no nosso sétimo lugar. Os outros instrumentos que vai aparecer na nossa lista, ele já tem um sonzinho assim mais abertinho, tá bom? Então já vamos para aí para o nosso sexto lugar. No sexto lugar, irmãos, a gente tem aí a Vengrue Nation mais uma vez no seu modelo de tuba WNTU F1. Irmãos, a tuba WNTU F1, ela é uma tuba em Fá, carregando ali seus 4 pistos e um rotor na calibre 3/4, tá? Irmãos, o timbre dela, ela é bem, assim, um pouco mais brilhante em relação à J330. Mas por que ela está no nosso sexto lugar? Irmãos, ela só está no nosso sexto lugar porque ela carrega recursos, né? Então você tem aí
4 pistas e um rotor, que já é um recurso muito legal. Você já tem um gatilho na sua primeira pompa para corrigir ali a afinação. Então, é um instrumento cheio de recursos, tá? Você vai ter, né, uma sonoridade no médio e no agudo muito definida, muito clara, tá? E falando assim, na versão CCB, irmãos, a tuba Enfá é uma tuba muito pequena, com pompas muito pequenas. Quando você vai mandar aqueles graves no instrumento, tá? É muito leve, quem toca a tuba Enfá vai saber o que eu tô falando, irmãos. É muito simples, é muito limpo essas notas do grave, tá? Então, por esse motivo, fica aí no nosso 6º lugar, tá bom? Bom, meus irmãos, depois a gente vai pro nosso 5º lugar e a gente vai falar da irmã gêmea dela. Mais uma vez, a Vanguard Initial WNTU E1, tá? Nesse caso aqui, irmãos, essa tuba é uma tuba em Mi bemol, tá? Ela só fica aí no seu 5º lugar, porque, irmãos, ela é um pouquinho mais grave em relação à tuba em Fá, né? Cerca de uma questão que de um tom mais grave, vamos falar assim, né? Mas ainda assim, tem aqueles graves definidos, tem recursos, tem uma boa sonoridade, tem uma afinação, um timbre legal. Então, por esse motivo, é claro que ela fica aí no nosso 5º lugar. Bom, meus irmãos, agora vamos para o nosso 4º lugar, tá? Alguns irmãos podem achar que as WNs F1 e E1, né, devia ficar mais acima, mas eu decidi colocar essa aqui no 4º lugar pelo simples fato, irmãos, pelo simples fato que ela tem uma afinação muito equilibrada e ela pode ter um grave de impressionar. Tem gente que quando vai tocar ela, parece que vitimiza um pouco a tuba, né? Mas ela tem uns graves que, quando você toca ela certinho, ela tem uns graves muito legal, tá? E eu também vou falar do hino 194 no modelo dessa tuba. Então, no nosso 4º lugar, a gente tem aí, mais uma vez, a Vanguard Initial WNTU 3C. Uma tuba também na calibre 3/4, na afinação em Dó, carregando aí os seus 4 pistos, tá? Irmãos, eu falo muito aqui sobre recursos, tá? E nesse caso, irmãos, ela não tem o 5º rotor, tá? Então, naquele hino 194, né, a gente tem ali o Ré bemol e, teoricamente, tá, a gente não consegue tocar o Ré bemol. Porém, nesse modelo é possível tocar o Ré bemol. Aí os irmãos vão pensar, como? Irmãos, nesse modelo de instrumento, a gente tem aí a pompa do primeiro pisto, e se os irmãos olhar um pouquinho mais, a gente vai ver que a gente tem um anel no terceiro. Claro, vai variar de tubista para tubista, tá? Mas você pode simplesmente, na hora de tocar esse Ré bemol, abrir a primeira pompa de forma muito simples, que o instrumento permite, tá? E dependendo da situação, você já consegue tocar o Ré bemol abrindo essa primeira pompa até o final. Você consegue tocar. Tem algumas situações que você vai precisar abrir a terceira pompa do terceiro pisto, pompa de cima. Então, o que os irmãos fazem? Os irmãos podem sacar ali a primeira pompa para cima, né? E depois puxar a terceira com a mão esquerda naquele anelzinho lá. E sim, irmãos, tenho certeza disso, vai afinar o Ré bemol, tá? Então, é um instrumento muito legal, com os graves top, mas tem que utilizar o bocal certo, tem que saber soprar o instrumento de uma forma boa. Tem gente que fala, eu tenho uma tuba 3/4 e não tem som, mas se os irmãos também não mandar no instrumento, o instrumento também não vai responder, né? Então é um instrumento muito legal, sim, tá bom? Bom, agora a gente vai pro nosso top 3. Irmãos, no nosso terceiro lugar, levando aí medalha de cobre, né? De bronze, na verdade, né? Levando medalha de bronze, a gente tem aí mais uma vez a Vanguard Initial WNTU 3. Nesse caso, esse instrumento é um instrumento em si bemol, carregando ali somente seus 4 pistos, tá? Mais uma vez, os irmãos vão falar, mas os outros têm os quinto, né? A E1, a F1 tem um quinto. Sim, mas nesse caso aqui a gente está falando de uma tuba em si bemol. A gente não precisa de um quinto
para tocar os hinos. Então a gente consegue tocar todos os graves que apresenta no Inário em si bemol. A gente consegue tirar um bom soprano oitavado nesse instrumento, um soprano oitavado claro, nítido, bonito, né? Tem uma boa sonoridade nos médios também. É aquele negócio, irmãos. Se você mandar ar, o instrumento responde. Se você ficar com aquilo na cabeça, meu instrumento é 3/4, ele não tem sonoridade, ele não ressoa como as tubas gigantes, aí fica complicado. Se você mandar ar, pensar, poxa, meu instrumento 3/4, essa tubinha 3/4 aqui, ela é equivalente a essa tuba 5/4, essa tuba 6/4. Se você mandar ar como você mandaria numa tuba 5/4, numa tuba 6, o instrumento vai responder, porque o instrumento ele é muito bem fabricado, tá? Então, não vitimiza-se por ter um instrumento 3/4. Se você tiver, nesse caso aqui que a gente está falando, uma WNTU3 ou qualquer outro modelo, tem muitos modelos que não são brasileiros na calibre 3/4 que são instrumentos excelentes. Se você mandar ar, eu tenho certeza que o instrumento vai responder. Se você tiver um bom bocal, também o instrumento vai ter um timbre muito legal, tá? Então, em terceiro lugar, temos aí a WNTU3 na afinação em si bemol, tá bom? Bom, meus irmãos, agora a gente vai para o nosso segundo lugar. A gente vai ter aí uma tuba que os irmãos já conhecem, é famosa tal, que é a tuba J9812. Irmãos, a J9812 ficou aí no nosso segundo lugar. Mais uma vez vai ter gente que vai falar, poxa, mas o tanto de tuba de ação frontal que você tem aí, vai colocar J981 em segundo lugar? Vou colocar. E por quê? Sim, irmãos, eu admito que a versão frontal de um instrumento pode dar mais recurso de afinação e blá, 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 blá. Óbvio. Mas a gente não pode descartar o fato que a J981 ela é uma tuba 4/4 que vai ter um som mais escuro do que as tubas 3/4. Ponto. Segundo lugar, essa tuba, ela é uma tuba com 4 pistos, atualmente, né? Ela é uma tuba com 4 pistos e um gatilho na sua primeira pompa. Ou seja, a gente tem facilidade de corrigir notas no primeiro e no segundo, primeiro pisto, né? Ou a digitação com primeiro e segundo, primeiro e terceiro, primeiro, segundo e quarto, e por aí vai. Então a gente consegue afinar muitas notas de forma simples, tendo esse gatilho, tá? Ponto. Outra coisa que os irmãos vão notar é que as outras tubas, qual que é um dos recursos que elas têm? É a afinação da primeira pompa. Então, as F1 e a E1, primeira pompa. A 3C e a 3, primeira pompa. Tenho como corrigir o terceiro de forma simplificada? Tem, tá? Mas, assim, as tubas, como a J981, você também consegue fazer isso. Não é tão simples, mas dá para fazer. Então, por esse motivo, eu coloquei a J981 no nosso segundo lugar. Por questão de sonoridade, um timbre mais escuro, tem potência sonora, tá? E sim, irmãos, mesmo sendo um instrumento estandarte, é um instrumento que carrega afinação. Pelo amor de Deus, a gente tá com essa tuba aqui no Brasil, é o quê? Há uns 25 anos, 26 anos, é um bom instrumento, com certeza, tá? Bom, e no nosso primeiríssimo lugar, eu já falei, eu gosto muito desse instrumento, temos aí a WNTU5 Davenport. Por que que está em primeiro lugar? Irmãos, ela está em primeiro lugar porque a diferença entre a J9812 e a WNTU5 é o que? Material. Então o latão da TU5 ele é mais leve do que a 9812. Sem contar também que o instrumento carrega ali algumas partes em opaca. Então assim, é um instrumento que na teoria ele tem um timbre, uma potência sonora muito melhor. Um timbre um pouco mais brilhante. Então assim, equilíbrio de afinação também. Então por esse motivo, a WNTU5 da Davenport para mim hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 29 de novembro de 2025,
para mim, sim, a WNTU5 é o melhor instrumento da Verio, tá? Bom, meus irmãos, alguns meses atrás, a gente podia encontrar ali as tubas da modelo T11, né, a WNT11 e T11C, né? Então não seriam 10 tubas, seriam 11, né? Mas sumiu primeiramente a versão em Dó e depois de um tempo sumiu a versão em Si bemol, que seriam as tubas Veril Vengril, tá? A Veril Vengril eu já vi à venda no mercado, né? Uma tuba em Si bemol com 4 pistos, tá? A versão em Dó eu nunca encontrei, também não sei se sairia com o nome Veril Vengril ou Vengril Initial, tá? Mas se essas tubas estivessem no site, se elas estivessem sendo fabricadas, a nossa lista muda um pouquinho. Então, nesse caso, eu colocaria a WNTU1 em Si bemol no seu segundo lugar e a WNTU1C em primeiro lugar. Por quê? Na versão em Dó a gente tem o quinto. E, irmãos, o quinto a gente tem calibre 21. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? Eu vou ter um instrumento com as pompas um pouquinho menor, tá? O ar vai passar nessas pompas que são um pouquinho menor em relação ao instrumento em Si bemol. E nos graves eu tenho esse quinto aí que vai para calibre 21. Ou seja, eu vou ter uma... Como é que eu posso falar para os irmãos? Eu vou gastar menos ar no instrumento em Dó e eu também vou ter um recurso que potencializa os meus graves. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal falando por que eu prefiro a afinação em Dó, tá? Mas para mim, né, a 1 em Si bemol ficaria em segundo e a 1C ficaria em primeiro lugar, tá bom? Bom, meus irmãos, mas esse é o nosso vídeo de hoje falando qual que é a melhor tuba da marca Veril. Eu sei que existem outros modelos, como a WNTU2, que mais? A gente tem a WN... faltou algumas tubas aí, né? A J310 em Dó, né? E por aí vai. Mas, atualmente, são essas tubas que a gente conhece, que a empresa se disponibiliza a fabricar. Bom, meus irmãos, mas eu espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.